Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o John e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar como que foi a evolução da fotografia e das câmeras fotográficas até chegar na selfie. Você sabe como que uma câmera foi parar num celular? Se você não sabe, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te contar essa história. E você vai entender por que a selfie se tornou uma febre. Vamos começar pelo calótipo. O calótipo foi inventado por Fox Talbot por volta de 1841. O processo era basicamente o mesmo. Usava uma câmera escura, mas ao invés de usar uma placa revestida em prata, era usado um papel negativo sensibilizado com nitrato de prata. A vantagem que ele tinha sobre o daguerreótipo, que é como a imagem era feita no negativo, ela podia fazer várias cópias depois. Já o daguerreótipo não. Era uma foto só e já era. Temos também o ambrótipo. O ambrótipo era uma espécie mais barata do que o daguerreótipo de captação de imagem e usava colóide úmido, que era uma espécie de verniz. A vantagem do ambrótipo sobre o daguerreótipo é que as imagens não oxidavam, já que elas eram feitas em vidro e não em placas. Isso me fez pensar que era algo meio perigoso quando acabava o relacionamento, né? Hoje em dia a pessoa rasga a foto, antigamente ela ia querer quebrar na sua cabeça. Temos também um outro processo que chama ferrótipo. No ferrótipo a imagem era reproduzida numa plaqueta fina de ferro, esmaltada com colóide úmido. Lembra do colóide úmido que eu falei ali atrás? Pois é, ele foi muito importante nessa época da fotografia e durou assim até mais ou menos 1880, quando apareceu um outro processo aí que deu uma desbancada nele. Lembra da impressão em papel albumинado? Esse processo usava a albumina, que era extraída da clara do ovo, para fixar os sais de prata no papel. Como que será que o cara chegou nessa conclusão? Eu vou passar o ovo aqui para ver se fixa a foto. Uma curiosidade interessante sobre a fotografia é que a primeira fotografia colorida foi feita por volta de 1848. Mas quando foi por volta de 1861, um escocês inventou uma foto colorida permanente. O método dele usava o processo de 3 cores, eram cores aditivas. Usava um filtro vermelho, um filtro verde e um filtro azul. Vocês perceberam que a fotografia foi evoluindo de ano em ano ou de década em década. Mas assim como a evolução da fotografia, o que começou a evoluir muito também foram as máquinas fotográficas. E foi em 1860 que surgiu a primeira câmera fotográfica que fazia fotos panorâmicas. O nome dela era Sutton Panoramic. Essa câmera usava uma lente grande angular que curiosamente era preenchida com água. Alguns anos depois, por volta de 1888, George Eastman lançou a Kodak N1. Essa câmera foi lançada no mercado em 1889 e já possuía um obturador que funcionava por um sistema de corda e usava também uma chave borboleta e o seu disparo era feito por um botão que ficava na sua lateral. E depois que você tirava as fotos, era só mandar para revelar, mas você não mandava o filme, você tinha que mandar a câmera inteira. O filme era extraído no laboratório, revelado, e depois eles devolviam para você as suas fotos e uma câmera com o filme zerado. Quanta mordomia, hein? Mas como vocês podem perceber, as imagens eram assim, ó, redondas. Essa foi uma maneira encontrada para amenizar a má qualidade da resolução das fotos, nos cantos das fotos. Aquele migué. Continuando na Kodak, em 1897 ela lançou a Folding Pocket Camera. A Kodak foi a primeira câmera com folhe dobrável. Esse sanfonado que vocês estão vendo aí que vai do corpo da máquina até a lente. Ela era uma câmera compacta e por ser de fácil transporte, ela foi muito usada nos campos de batalha pelos militares. Depois do sucesso ela foi ganhando novas versões, que é o caso dessa que vocês estão vendo aí. É a Folding Pocket Kodak N1. Já entrando no século XX temos a Dr. Mies Drey Farben. Olha, não sei se eu estou falando certo esses nomes porque é muito complicado, cara. É um nome difícil mesmo. Essa câmera foi a primeira a usar o método do escocês, aquele de 3 cores que eu falei ali atrás. Essa câmera foi construída pela empresa Bernfall. Como vocês podem ver, cada filme contava com 3 filtros coloridos, um vermelho, um verde e um azul. Em 1913 entrou mais uma alemã nessa história, a UR Leica. Foi ela quem lançou o primeiro protótipo de câmera 35mm. Esse protótipo foi criado por Oskar Barnack. A Leica era fabricada na Alemanha em uma fábrica de microscópios. E as lentes usadas eram as mesmas do microscópio. Não é à toa que essas lentes são caras até hoje, mas entregam um bom serviço, vale a pena. Mas é caro. E ela usava o mesmo filme de cinema, só que duplicado no tamanho. O filme de cinema era 12x36 e o filme que ela usava era 24x36. Popular 35mm. Ela que foi o protótipo. Em 1929 surgiram as câmeras alemãs de 2 lentes. Eram elas as Rolleiflex. Essas câmeras se destinavam ao uso profissional, mas tinham outros modelos também para o público amador. As Rolleiflex usavam filme 120 de 6x6.
Você já ouviu falar da Polaroid? Eu tenho certeza que já ouviu falar esse nome em algum lugar ou escrito em alguma camiseta. Em 1948, a Polaroid lançou a primeira câmera com filme instantâneo da história. Era o modelo 95, ou M95. Essa câmera fez tanto sucesso que ela vendeu mais de 1,5 milhão de unidades. E também teve a modelo 95A e 95B. O Brasilzão não ficou de fora dessa história da fotografia não, nem das câmeras. É mesmo? Em 1950 foi lançada a Capsa no Brasil. A Capsa era conhecida também como Pinta Vermelha. Ela se tornou super popular por ser mais barata que as outras câmeras da época. Esteticamente, esse modelo lembrava muito o modelo da Kodak, que foi lançada no Reino Unido na década de 40. Eu acho que rolou um plágio aí. Em 1967, a Olympus lançou a Trip 35. Essa foi uma época em que as pessoas buscavam por câmeras mais compactas, para poder levar para viagem, para passeio. Por isso que ela tinha esse nome Trip. Esse modelo vendeu mais de 10 milhões de unidades. E quem já teve uma Olympus aí sabe bem que ela duplicava as fotos, né? Eu achava o máximo. Eu nunca tive uma Olympus, mas o meu vizinho no Brasil tinha. E a gente achava o máximo, né? Duplicava as fotos, era só lucro. Ou não, né? Porque você tinha que pagar para revelar. Pagava por foto. Em 1972, a Polaroid voltou à cena com a sua SX70. Era a câmera também que usava filme instantâneo, porém ela tinha um diferencial. Ela era compacta. E o fato dela ser compacta é que fazia ela ter tanto sucesso. Ela cabia no bolso praticamente. Em 1976, a Pentax apresentou a Pentax Camille. A Pentax Camille foi uma das primeiras câmeras a usarem lentes intercambiáveis. Ela já usava o filme 35mm e o seu funcionamento era todo manual, todo mecânico também. Em 1980, a Sony lançou a Mavica. Mavica significa câmera de vídeo estático. Elas não usavam filmes de nenhum formato, e sim discos removíveis, ou seja, os populares disquetes. Acho que muita gente não conhece o disquete, né? Eu conheço. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Hello, darkness, my old friend. Apesar desse sistema, elas não eram consideradas câmeras digitais, mas já estava com um pezinho no futuro. Tanto que na década de 90 elas foram relançadas já com a tecnologia digital incorporada. Nessa época, as mídias de armazenamento também estavam evoluindo bastante. Então a Sony optou, ao invés de usar o floppy disk, né, que era o popular disquete, usava um CDR ou um CDRW mini. E o armazenamento desses disquinhos era de 156 MB ou de 200 MB, depende de quem fabricava. 200 MB, pensa na ostentação. Porra, mano, 200 MB, vamos tirar muita foto, velho. A gente ainda reclama do armazenamento de hoje. Em 1991, a Kodak lançou sua primeira câmera digital. A Kodak batizou a sua câmera de Kodak DCS-100. Ela foi montada a partir do corpo de uma Nikon F3. O objetivo era acelerar a transmissão de imagens para o estúdio ou para a redação. Para isso foi criado um motor que ficava na sua base, igual esse bateria grip aqui, ó. Já a unidade de armazenamento era digital e era separada da câmera. Ela era ligada por cabos de transferência de dados. As câmeras fotográficas entraram na era digital e foram evoluindo e está evoluindo até hoje. Mas isso se expandiu, foram parar nos celulares. Na década de 2000, a Sharp lançou seu primeiro celular com câmera, o JSH-04. E as fotografias tinham 0.11 megapixels de resolução. Eu tive um desse, rapaz, pensa na alegria. A resolução era ruim, a qualidade era ruim, mas naquela época era top demais. A Samsung também estava na parada. Alguns meses antes da Sharp, a Samsung também lançou seu celular com câmera. Era o SCH-V200. Ele tinha uma câmera de 0.35 megapixels de resolução. 0.35 gerava uma qualidade bem superior ao Sharp. E outra, armazenava 20 fotos. A vantagem do pouco armazenamento é que a mulherada não ia ficar muito tempo no banheiro da balada tirando foto. Essa gente inventa cada coisa. Mas apesar dele ter sido lançado antes do Sharp e ter uma resolução bem melhor, você só conseguia ver essas fotos no computador. Além de ter o celular que tirava fotos, você também tinha que ter um computador para poder visualizar. Isso acontecia porque a função da câmera digital não era diretamente ligada às funções do celular. Ou seja, dentro do celular era telefone e câmera. Era separado. Um não tinha nada a ver com o outro. É por isso que o Sharp foi considerado o primeiro telefone com câmera fotográfica. Ele fazia o serviço completo. Você tirava foto, visualizava. Ficou bom? Dava para mandar pro crush. E o primeiro telefone com câmera frontal, você sabe qual é? Em 2003, a Sony Ericsson lançou seu primeiro telefone celular com câmera frontal. Era o Sony Z1010. Mesmo a câmera frontal com 0.3 megapixels de resolução, isso foi o grande diferencial desse aparelho. Mesmo a qualidade não sendo uma das melhores, as pessoas estavam atrás de praticidade.
E nada mais prático do que um celular com câmera. A intenção das câmeras frontais é que elas fossem usadas para facilitar a videochamada, usando aplicativos como o Skype, por exemplo. Mas a videochamada não era uma coisa assim tão popular, e acabou que eles não exploraram esse item com tanta pretensão. As coisas mudaram de 2010 para frente, quando surgiram novos aplicativos, como por exemplo o Vine, Snapchat, Instagram e outros que eu não me lembro o nome agora. Mas esses aplicativos de redes sociais que ajudaram a alavancar o desenvolvimento das câmeras frontais. E foram esses aplicativos também que começaram a popularizar o autorretrato, ou selfie. A selfie se tornou tão popular que hoje em dia, quando as pessoas vão trocar de telefone ou adquirir um novo, elas querem saber a qualidade da fotografia, principalmente da câmera frontal. Eu acho mesmo que até antes do armazenamento. E foi assim que chegamos até a era da selfie. É isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Segue aí nas redes sociais também que está aparecendo aqui para você. Dá aquela força. Se quiser mandar uma DM lá, pode mandar. Ou se você quiser deixar uma sugestão no comentário, também pode deixar. Vou trazer mais vídeos aí pra gente, beleza? Valeu, galera. Fui!